Deu bom para o Vasco, saiu a lista dos relacionados. O Beldia já tomou a decisão. Recado que serve para o Cruz Maltino. E não tem jeito, hoje vai parar o Rio de Janeiro. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, já me preparando para ir ao Maracanã para o Clássico, trazendo notícias e informações sobre tudo o que acontece no Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, como sempre, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a inscrição. Deixe aqui nos comentários a sua expectativa para o jogo, seu palpite, seu placar. É importante, vamos estar interagindo com você. Um salve, sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo, porque é o seguinte, hoje tem clássico, e hoje, meu amigo, é para parar o Rio de Janeiro. É um dia especial, não digo porque é feriado, mas porque tem clássico no Maracanã. E já saiu a lista dos relacionados, comandado pelo técnico Fernando Diniz. Vamos aos jogadores à disposição. Léo Jardim, Pablo, Daniel Fusato, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Lucas Piton e Vitor Luiz. Zagueiros, Lucas Oliveira, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan. Volantes, Tietê, Cauã Barros, Matheus Carvalho e Thiago Mendes. Meio campo, Coutinho, Matheus França e Paulinho. Atacante, Ryan, Andrés Gomes, Verrete, Nuno Moreira, GB. E aí, e o David também, né? O DVD à disposição. E aí, a princípio, o técnico Fernando Diniz não esboça nenhuma mudança para o time titular, a não ser o retorno do Paulo Henrique, que voltou da seleção brasileira, né? Estava à disposição, e o Hugo Moura, que está suspenso depois do cartão vermelho contra a equipe do Fortaleza. Com isso, a tendência é Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, fazendo a dupla de zaga com Robert Renan, que tem sido uma dupla de zaga muito sólida, a princípio ali sem sofrer gols, né? O Vasco perdeu aquele 3-0 contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque, e era pelo que eu lembro, o Freitas na zaga. Então, Robert Renan e o Cuesta têm dado uma solidez muito grande para o setor defensivo. Piton na lateral esquerda, Barros fazendo a dupla de volante com o Tietê, meio campo Coutinho e o ataque Andrés Gomes, Ryan, Nuno Moreira. E aí, quem pode ter uma oportunidade durante o jogo, obviamente, é o Pablo Verrete. Por que eu digo isso? O Verrete tem 5 participações em gols em 6 jogos contra o Fluminense. O atacante já marcou 3 vezes e deu 2 assistências no Clássico. Então, o Clássico tem um clima, tem um teor diferente. Por isso que eu digo, hoje é para parar o Rio de Janeiro, né? A torcida Cruz Maltina fez uma grande mobilização em relação a esgotar os ingressos que cabe à parte do Vasco e, claro, vai fazer uma grande festa no Maracanã. Tem a questão também do lado do Fluminense, do Zubeldia, que é o que a informação que a gente conseguiu buscar, é que já tomou a decisão e vem com John Kennedy no lugar do Germancano. O Zubeldia tem feito essa rodagem em relação ao ataque. Uma hora ele escala o Cano, outra hora o John Kennedy, o Everaldo. Hoje ele tem o retorno do Lúcio Acosta, que é um jogador que tem ali o desequilíbrio, sabe jogar bem sem a bola e com a bola, então tem que ter uma marcação importante ali no Lúcio Acosta, que é um argentino de 31 anos, né, uma recém-contratação do Fluminense, até para substituir o Paulo Henrique Ganso. Então, o Zubeldia já tomou essa decisão, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Freitas, René na lateral esquerda, Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta, já que ele utilizou o Lima contra o Juventude e não teve muito ali a questão da criação, e o ataque Serna, Canóbio e John Kennedy. Então, John Kennedy no lugar do Germancano. E aí, meu amigo, mudando aqui, já falando mais sobre o Clássico, né, já trouxe a informação do Fluminense, é um jogo para parar tudo. Porque hoje vale a vida dentro de campo. É clima de final. Já é um clima antecedendo a semifinal da Copa do Brasil, já começa hoje. Hoje tem que ser a melhor preleção do Diniz,
Hoje tem que ser a melhor introdução ali do Verratti com o Coutinho, que são os líderes, ou do Léo Jardim. Uma coisa tem que dar um jeito. Amanhã tem que ter bastidores na Vasco TV da Vitória Vascão. É isso. Eu digo isso com todo respeito ao adversário. A gente tem aqui maior respeito a todos os clubes. A gente não faz aqui nenhum tipo de desrespeito, nenhum zoeira. Mas hoje é Vitória Vascão. Não tem negociação. É aquele famoso, né? Ditado, a mãe de alguém tem que chorar. E não pode ser a mãe do vascaíno. Então vai depender da postura. Não pode entrar desconexo, não pode entrar desligado. O Fluminense, no final dos 40 minutos, no primeiro, principalmente no segundo tempo, tende a desligar. Pode ser que o Vasco aproveite disso. Não pode ter erro individual. Um erro pode ser crucial. E é o seguinte, é um jogo que começa hoje e só termina em dezembro. Então, é entrar com força máxima, é entrar com clima de final. E é o seguinte, inclusive quarta-feira tem um sorteio do mando de campo, né? Quem vai ter o mando, mas isso é um pouco indiferente para Vasco e Fluminense, já que as duas partidas vai ser no Maracanã e a princípio 50-50. E aí, meu amigo, tem uma frase ontem do Rafael Guanais, que é técnico do Mirassol, que vem fazendo uma campanha excelente, que ontem acabou atropelando o São Paulo no Maião, que combina muito com aquilo que tem que ter dentro do Vasco. Ele falou o seguinte, todo mundo aqui quer disputar a Libertadores. A gente está com fome disso. E foi essa palavra, a gente está com fome disso, sobre a possibilidade do Mirassol disputar pela primeira vez uma Libertadores. E o Vasco, Verratti, Coutinho, Léo Jardim, eu sei que tem ali a possibilidade desses jogadores até disputar no que vem uma Copa. Só que mais do que o PH ir para a Copa, Ryan ir para a Copa, Coutinho para a Copa, o maior pensamento tem que ser a Copa Libertadores da América. É isso. O Vasco não, esquece Sul-Americana. Agora o foco é Libertadores. O Vasco tem que estar na Libertadores 2026, para quem sabe estar até na Copa do Mundo de Clubes em 2029. Eu acho que o pensamento tem que ser, o alvo tem que ser grande. O Vasco é gigante. O Vasco é gigante. A gente tem que acabar com esse pensamento de escassez. Acabou a escassez. Chega de escassez. Chega de pensamento mesquinho. O Vasco é gigante. Acabar hoje o pós-jogo tem que ser um pós-jogo de comemoração. E para isso vai depender da entrega dentro de campo. Ponto. Ponto. Pensamento positivo. Pensamento de Vitória Vascão. Pensamento de chegar hoje, boa noite, vai ter gol do Ryan hoje. É isso. É isso. Então, falando sobre coisas boas, deu bom pro Vasco, né? A tabela, o Vasco vencendo hoje, passa o São Paulo, que perdeu pro Mirassol, e entra de vez no G8. Né? Chega a 39 pontos. E aí tem uma boa sequência. Pega o Bragantino, fora de casa, dá para ganhar. Pega o São Paulo numa disputa direta, São Paulo e Bragantino. E pega o Botafogo no Newton Santos. Então, assim, deu bom pro Vasco na tabela. Os resultados com a tabela no modo geral, trazendo aqui os resultados dos jogos, tivemos o Corinthians venceu do Atlético Mineiro por 1-0, o Cruzeiro venceu do Fortaleza por 1-0, o Flamengo venceu por 3-2 o Palmeiras, o Mirassol venceu só atualizando aqui, o Mirassol venceu o São Paulo por 3-0, né, atropelou o São Paulo, o Internacional por 2-0 o Sport, o Ceará perdeu para o Botafogo por 2-0, o Bahia venceu por 4-0 o Grêmio. Então hoje é ficar de olho no jogo entre Juventude e Bragantino, que é meia hora antes do Vasco, e Santos e Vitória, que é uma disputa direta ali na zona do rebaixamento. Então hoje, cara, basicamente só depende do Vasco para poder ultrapassar o São Paulo. Então é ficar de olho e ir para cima. Ir para cima, o Vasco tem condições de hoje vencer esse clássico contra o Fluminense. E mudando aqui de assunto, a gente trazer informação que tem que ficar de olho também, é no CRIA, né? O JP marcou mais um belo gol na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Vasco está se planejando para o final de 2026, para o final de 2025 e pensando em 2026.
E o JP é mais uma valorização que o Vasco pode trazer. Inclusive, a torcida do Avaí já está preocupada com o retorno do JP. Né? Querem até segurar o JP em Santa Catarina, porque o Cria vem se destacando. Mais um belo gol entre Avaí e Criciúma. É o jogador que é cria do Sub-20 do Vasco. Está se destacando, é o vice-artilheiro da equipe com 5 gols. Parabéns aí pro JP. Galera, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto direto do Maracanã, ao vivo, nossa transmissão. Cola com a gente, acompanha a transmissão pelo BTB Esportes e também depois no pós-jogo com a coletiva do técnico Fernando Diniz. Então fique ligado, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sino das notificações para você não perder nenhuma oportunidade. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas. Até o próximo vídeo. Valeu!